Porque tu, Senhor, dispuseste tudo, com medida, número e peso. Sabedoria 11, versículo 20. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese e Catequese. Grande alegria ter você aqui mais uma vez e quero pedir para você já de imediato, como sempre faço, para que você possa deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e vamos espalhar o bem. Compartilhe este vídeo com os irmãos porque hoje tem indicação de livro e tem indicação de curso. Porque, Leandro, você fez o curso? Desse eu fiz. Não fiz só esse, fiz um outro que depois eu direi. Porque Certilange está chegando. E aí a gente vai poder falar. Eu pretendo fazer outros cursos desse professor, que é o professor Vitor Sales Pinheiro. Ele tem um site chamado Dialético. E na verdade o que eu assisti não foi um curso, foi uma palestra. O curso é relacionado ao livro de Certilanges que eu vou falar em breve. E que foi indicação também de outros professores. Ele é filósofo, professor de filosofia. E ele tratou de um tema no canal do Centro Dom Bosco. E depois tem também uma palestra dele, um pouco mais longa até. E eu comecei a ir atrás. Vamos tentar entender do que é que eu estou falando. Fica a indicação de você procurá-lo. Ele tem canal na internet, ele tem site, chama Dialético. Ele é professor de filosofia. E quando ele tratou desse livro, da quadrante, na verdade ele queria tratar propriamente da virtude, porque o livro trata exatamente desta virtude. A gente já falou de humildade, falou de magnanimidade, poderíamos tratar de outros, vamos tratar de outros, tá? Mas hoje, eu queria que você pensasse o seguinte: você consegue viver sem que as coisas estejam organizadas? Ou sem que você organize as coisas para que elas fiquem corretas? Santo Agostinho vai dizer que a paz é a tranquilidade na ordem. E é sobre a virtude da ordem que a gente está falando. É um livro, tem um livro da editora Quadrante chamado A Virtude da Ordem, de Francisco José de Almeida. Então fica a indicação também do livro da editora Quadrante, A Virtude da Ordem, Francisco José de Almeida. Olha, é um livro pequenininho, você lê rapidamente, e ele é maravilhoso. Exatamente por quê? Porque Deus, para fazer o mundo, colocou tudo numa ordem. Lembra dos primeiros vídeos, quando eu tratava de que as coisas têm uma lei interior e de que fugir a esta lei é que está no íntimo daquele ser. Eu dei um exemplo até muito básico, a questão do celular. Se você usar um celular de qualquer jeito, ele vai se perder ou vai se gastar mais rapidamente, mais fácil, eu ia falar mais fácil, mas vai se desgastar. Se você usar dentro da água, na praia, a tendência é que você acabe com o seu celular, e não adianta você recorrer às tais relatividades. É lógico que para que muitas coisas no mundo sejam relativas, elas necessitam de coisas que não mudam, que não passam, que são absolutas, para serem referência dessa relatividade. Então, não dá para você ficar levantando a bandeirinha e falando tudo é relativo ou não, tudo tem uma verdade absoluta. Tem uma verdade absoluta, e a partir deste absoluto existem coisas que realmente passam, existem coisas que mudam, que são transitórias, mas para ter o transitório, meu querido, precisa ter o absoluto, precisa ter o total, precisa ter a ordem das coisas. O mundo não pode ser um caos total e supremo. E não é assim. Deus fez as coisas com ordem. Eu iniciei falando do livro de sabedoria, mas se você pega o início de Gênesis, você vê que tudo estava sem forma.
e Deus põe uma forma e depois vai criando todas as coisas e você percebe que existe uma sequência. Deus fez todas as coisas como se fosse uma receita, quando você vai fazer, né, algum prato e ele necessita de vários ingredientes. Se você mudar os ingredientes, você não vai ter, você pode ter um outro prato, pode até ficar bom, mas você não vai ter o prato que você pretendia fazer, porque ele exige uma quantidade específica de tempero, da quantidade de alimento, de algum queijo, seja lá do que você vai fazer, mas ele necessita de quantidades específicas. Se você vai fazer um bolo, né, você colocar a mais, pode ficar ruim, né, pôs muito açúcar, pôs pouco fermento, não cresceu, então você precisará colocar as quantidades certas para que este seu bolo tenha uma ordem, tenha uma forma, tenha toda uma condução. E o livro vai tratar primeiro disso e depois vai falar de como a gente ordena a nossa vida, né? E aí eu achei muito legal, porque ele põe até aqui a mãozinha, ele põe uma mãozinha, né, e fala que nos dedos da mão a gente tem essa imagem para que a gente possa ordenar a nossa vida. Depois ele vai falar um pouco de cada, que ele fala dos trabalhos profissionais, os deveres religiosos, as obrigações familiares, o descanso e a cultura e as responsabilidades de caráter social. Quer dizer, o nosso relacionamento com o próximo, né, que a gente pode fazer o bem, a gente pode ajudar, né? E aí é maravilhoso porque ele deixou separado cada coisa. Então a família, ele vai falar que precisa dessa atenção, que precisa dessa caridade, e ele não vai deixar fora, apesar de ter falado do trabalho, né? O caráter social tem também o seu trabalho pastoral, viu? Mas ele não esquece da família, ele não esquece do descanso, ele lembra do trabalho dele. Ele coloca todas as coisas e vai falando, ó, você vai precisar saber se organizar em tudo isso, né? Pensando num equilibrista, você vai ter 5 bolinhas aí, elas precisam, né, subir e descer, e cada hora vai ter um momento de uma subir e de uma estar na mão, e de você saber como conduzir. Esta questão da condução da vida, da ordem das coisas, que se percebeu inclusive na vida social, preste atenção, né? Se percebeu nessa questão da condução da vida. Se a gente pensar nos primeiros homens, e falando homens novamente, lembrando, né? Se você entende que quando falo homens eu estou falando da humanidade, né? Se você, eu sei que você não é politicamente correto, você não vai ficar preocupado com isso, mas é só para relembrá-lo. Então, as primeiras pessoas, homens, mulheres, que lá estavam, não havia ainda comunidade, mas quando as comunidades vão se formando, elas vão necessitando de uma percepção do que é o melhor a se fazer para todos. E é daí que surge a política. Então a política também visa a ordem. Relembrando que Santo Agostinho disse: a paz é a tranquilidade na ordem. Esta ordem precisa ser dada para que todos consigam viver nesta ordem que é a paz, entendeu? A paz não é todo mundo quietinho, cantando Imagine, nada disso, velho. Nada disso, meu amigo. É realmente, né, que a conduta dos seres humanos, por mais diferentes e vontades e desejos que têm, elas se ajudam e se multiplicam e você vai ter que sempre lidar com isso. É daí que surge a política, é daí que surge a necessidade de que exista alguém que lidere, alguém que discuta, alguém que fale, alguém que discorde, porque vai ser necessário que se discorde para que se chegue a um fim, para que se entenda para onde se quer chegar, para que se entenda para onde se quer ir. Eu não sei se você já tinha pensado na política dessa forma, e nós nem estamos falando de fé e política ainda. Um dia nós vamos falar disso, mas é só para que você entenda o quanto é necessária a virtude da ordem, né? E quando a virtude da ordem não está, o país vira um caos. Quando as pessoas não têm essa virtude, vira um caos, vira uma loucura, que aí cada um faz ao seu modo, né? Cada um vai tentar fazer do seu jeito, e aí vai começar um a atropelar o outro, porque a minha vontade vale mais que a dele, eu não aceito, eu não concordo, e aí ao invés de se
tentar chegar a um ponto comum, né? Você faz uma guerra de todos contra todos, que aí quem sabe você que está fazendo essa guerra de todos contra todos, colocando todo mundo contra todo mundo, você domina as pessoas e aí a paz na verdade vai ser a sua paz e não a paz que, né, você vai ter a paz mundana mesmo, aquela paz que Jesus falava, ó, não dou a paz que o mundo dá, que é essa paz maluca aí. Em meio ao pecado original, é lógico que os conceitos que eu dei eles precisam ser colocados na realidade. Quando colocados na realidade, o pecado original não permite essa tranquilidade. A desordem sempre vai estar batendo na porta para nos atrapalhar. E é por isso que nós temos Deus, é por isso que nós temos Ele para ordenar a nossa vida, para nos dar ordem à nossa vida e com isto nós conseguirmos auxiliar para que as pessoas se ordenem no mundo, ainda que o mundo não creia e o mundo crie as divisões e dificulte esta paz de Cristo na terra e faça com que a gente acabe se guerreando, tá bom? Lembre-se, a virtude da ordem ela tem a princípio aqui ocorrer dentro de nós e será um desafio, uma luta até o fim para que consigamos fazer, depois desta paz, desta ordem ocorrer dentro de nós, chegar aos irmãos. Tá bom? Fica aqui a minha indicação do curso do professor Victor Salles e do livro A Virtude da Ordem, que é um livro maravilhoso, curtinho e maravilhoso. Fica aqui minha indicação, tá bom? A todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.